Questão de número 27 de Física da prova da FUVEST 2024. Eu vou ler com vocês, vou resolver aqui, mas se você quiser antes, pausa o vídeo, lê primeiro, ó. Tá bom? Vai lendo aí, olha as alternativas. E aí depois eu faço com você. Aproveita que você já vai pausar o vídeo e já deixa um like. Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, né? Deixa o like agora, porque eu sei que você esquece depois. Agora, se você está vindo pela primeira vez aqui, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui fazemos resoluções de matemática e física. Aproveita o vídeo e aprende bastante, beleza? Vamos lá. Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa emisão igual a 18 gramas e volume de 20 centímetros cúbicos que permanece imerso em um óleo e está preso por um fio ao fundo da superfície, conforme mostra a figura. A temperatura é medida por meio da variação na tensão do fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. Antes de eu continuar lendo, rapidinho, para você que gosta de física, gosta de pensar em como que isso daqui está funcionando, você sabe que muitas balanças utilizavam, principalmente hoje em dia é meio digital, né? Mas muitas balanças utilizavam o deslocamento de uma mola para você conseguir medir um peso, por exemplo, certo? Então você subia numa balança de molas, isso comprimia a mola, dependendo da compressão, você consegue calcular qual que é o peso que está sobre aquela mola. Aqui é mais ou menos a mesma ideia. Se o empuxo que vai puxar essa bolinha para cima for muito grande, então essa corda vai ficar esticada e vai puxar uma mola que está aqui, tá vendo? Se o empuxo for pequeno, o peso for maior, aí a corda vai ficar solta e não vai comprimir em nada a mola, beleza? E a gente sabe que o empuxo depende da densidade do líquido. E a densidade, segundo esse enunciado, depende da temperatura. Então, quanto maior for a temperatura do óleo, menor vai ser a densidade. Quanto menor for a densidade, menor vai ser o empuxo. Então, a temperatura modifica as características do óleo, que modificam o empuxo, que modificam a tensão na corda, que modifica o quanto ela puxa aquela mola, que mostra pra gente qual que vai ser a temperatura do dia. Olha que loucura, com várias contas aqui. Então, muito legal esse experimento aqui. Mas, enfim, continuando a ler. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura. Beleza. Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão na corda se anula é, note a dot, despreze a massa do fio. Pessoas, a primeira parte desse exercício é dinâmica. A gente tem um objeto, M, que está sob a ação de forças. Sempre que eu, Gabs, vou marcar as forças no objeto, eu gosto de pensar quem foi que exerceu essa força sobre o objeto. Quais são as forças que você consegue pensar que estão sendo exercidas pelo objeto? Sobre o objeto. A gente tem a força de atração gravitacional, que a gente chama de força-peso. A Terra está exercendo essa força. E ela está puxando o objeto para baixo. A gente tem uma força de empuxo, que é uma força de contato entre o objeto e o líquido, beleza? Que está empurrando o objeto para cima. O empuxo ele é exercido pelo líquido sobre o objeto. E, teoricamente, a gente teria uma terceira força, que seria uma força de tensão, uma tração puxando esse objeto para baixo. Só que o enunciado quer saber a temperatura quando a tensão na corda se anula, quando for zero, beleza? Então, as únicas duas forças que agem sobre a pedrinha aqui são o peso e o empuxo, mais nada, beleza? Como a pedrinha está flutuando, e essas são as duas únicas forças, a gente tem o equilíbrio estático, então eu sei que a intensidade dessas duas forças é a mesma, elas se anulam. Ou seja, o empuxo em módulo tem que ser igual ao peso, tá legal? Para quem não decorou fórmulas de empuxo, decorou só que empuxo é o peso do líquido deslocado, vem aqui comigo rapidinho. Líquido deslocado. O que é o peso do líquido deslocado? É a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Lembra que a densidade do líquido é a massa dividido pelo volume. Então eu posso pensar na massa do líquido deslocado dividido pelo volume de líquido deslocado. Beleza?
Passando esse V para lá, eu posso trocar a massa do líquido deslocado por densidade do líquido vezes volume deslocado. Então vai ficar densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Isso se você não tinha de cor. Se você já tinha de cor, DVG, acabou, é nóis. Então eu vou trocar aqui, ó. O empuxo é densidade do líquido, que é o que me interessa, vezes a massa de líquido deslocado vezes a gravidade, massa não, volume de líquido deslocado vezes a gravidade, e isso tem que ser igual ao peso, que é a massa do objeto vezes a gravidade. A gravidade, para nossa alegria, corta. Como a gente quer saber a densidade, para que a gente olhe para o gráfico e descubra a temperatura, então eu vou isolar a densidade aqui. Ao isolar a densidade do líquido, eu vou ter a massa do objeto dividido pelo volume deslocado. Pessoas, a massa do objeto, o enunciado me disse que é 18 gramas. Então, eu vou colocar 18, e como não é sistema internacional, eu vou fazer questão de escrever a unidade de medida em outra cor aqui. Dividido pelo volume do líquido deslocado. Segundo Arquimedes, o volume de líquido deslocado é igual ao volume do objeto que deslocou esse líquido, que é esse cara, que é 20 centímetros cúbicos. Então, 20 centímetros cúbicos. Para nossa alegria, a unidade de medida que está aqui é a unidade de medida que está no gráfico. Beleza? Então, só preciso fazer essa conta. Dividindo por 2 em cima e embaixo, fica 9/10, que é 0,9. Ou seja, a densidade do líquido nessa temperatura é de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Para descobrir qual que é a temperatura, que era a pergunta do exercício, eu vou lá no gráfico, procuro 0,9, tá aqui, sigo o gráfico até esse ponto, e agora eu desço até a temperatura, que é de 150 graus Celsius. E eu finalizo esse vídeo marcando como verdadeira a alternativa D. Beleza? E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha ficado tudo bem claro, deu para fazer uma revisãozinha. Qualquer dúvida que você tiver, manda nos comentários que eu tiro para você. Se inscreve no canal, dá um peteleco no sininho e curte esse vídeo, beleza? Sempre prazerzaço revê-los, um beijo e até a próxima questão. Tchau!